Olá, professor. Meu nome é André Lopes e eu vou apresentar agora o trabalho de teoria da computação. Eu decidi escolher o segundo tema, que é para minimizar um AFD utilizando o algoritmo de Mihill-Neurode. Olá, professor! Meu nome é Matheus Eduardo e eu vou apresentar a parte do nosso projeto responsável pela leitura do arquivo TXT para a criação dos atributos do nosso AFD. Certo. Eu vou mostrar agora. Primeiro eu vou começar mostrando como o código está funcionando, tá? Certo. Primeiramente, a gente tem aqui o texto, né? O nosso arquivo de texto, que ele vai. Eu vou colocar aqui os meus alfabetos. Eu coloco a minha quantidade de alfabeto aqui em cima, o estado, inicial, final. E toda vez que eu vou colocar uma transição, eu tenho que pular uma linha e escrever transição, certo? E o que vai separar os estados iniciais e tudo mais é essa vírgula aqui, certo? Aqui é onde vai exibir o meu diagrama quando estiver completo. Pode ver que não tem nada agora, né? E aqui tá os códigos, né? Certo. Eu vou colocar esse input aqui. Se eu rodo o código, ó, deixa eu aumentar aqui, dá pra ver que ele me fala se o autômato ele é válido. Daí ele mostra o passo a passo do algoritmo, né, que eu vou explicar futuramente ali com mais detalhes. A versão do autômato minimizado, com as transições minimizadas. E aí ele pergunta se eu quero desenhar o autômato inicial ou minimizado. Eu vou começar com o inicial. Se eu vim aqui em diagrama, pode ver que ele desenhou para mim o autômato final, tá? Ele só tá. Ele é idêntico ao jeito que a gente usa o autômato. Eu só coloquei dessa parte. Ele só tá embaixo pra caber, pra ficar melhor de ver aqui, tá? Mas, como você pode ver, é idêntico a um diagrama normal, né? De um AFD. Pode ver que aqui tem o estado inicial. As transições, né? Apenas tem duas transições. Ele vai pra cá, ó. Dá pra ver. Os estados final tem que ter essa parte de baixo escrevendo que tá indicando que é o estado final, certo? Agora vamos testar para ver se ele tá reconhecendo direitinho se o autômato é válido ou não, né? Se eu deletar uma transição, por exemplo, do F, ele não vai ser mais válido, né? E se eu rodar, pode ver que, ó, o autômato inicial não é válido. Se eu voltar aqui, se eu adicionar mais um símbolo do alfabeto e rodar, ele também vai falar que não é válido, né? Porque precisa ter uma transição para cada símbolo, né? Que é um FD. Então, só vai funcionar se tiver. Se eu criar mais uma transição, por exemplo. A transição com outro 1 aqui, por exemplo, do F indo pro E. E eu. Tá, deixa eu parar. E se eu rodar, né? Pedir para rodar, vai falar o autômato não é válido, né? Então, ele verifica. E depois que eu rodo, né? Tá aqui a versão completa. Se eu pedir para ele imprimir a versão minimizada, olha que legal. Ele imprime a versão minimizada, né? Se eu salvar aqui novamente, dá para ver a imagem completa. Ó, pode ver que ele diminuiu, ele conseguiu minimizar o estado CD em apenas um estado, né? E é mais ou menos assim que funciona o código, né? Bom, nós começamos o nosso código importando duas classes. No caso, a classe autômato e a classe autômato final. Logo em seguida, nós instanciamos nossos objetos, o fd inicial e fd final. Quando nós instanciamos o objeto fd inicial, a gente pega esses atributos aqui em relação à nossa classe. A gente vai pegar 5 listas, um dicionário e uma variável booleana. No caso, as 5 listas vão ser responsáveis pelos nossos atributos do nosso AFD, no caso do nosso autômato. Vai ser o alfabeto, que vai ser uma lista de símbolos que nós vamos utilizar para representar o alfabeto, a nossa lista de estados, a nossa lista do estado inicial, no caso, a lista de estados finais e as transições.
No caso, aqui em relação à separação, vai ser uma diferenciação em relação ao nosso dicionário e a nossa variável válido. No caso da transição dicionária, a gente vai utilizar mais para frente para associar corretamente em relação a um dicionário de dicionários, para a gente poder atribuir e manipular de melhor forma no nosso código. E o válido a gente vai utilizar para verificar se o nosso AFD vai ser válido ou não. Em seguida, no nosso código, a gente vai utilizar aqui o método lerTexto e nós vamos passar essa stringzinha aqui como parâmetro. No caso, vai ser em relação ao nosso caminho, que vai estar no mesmo diretório, o autômato inicial.txt, que vai ser esse arquivo aqui. No caso, ele vai ser o responsável por mandar todos os nossos dados para o nosso AFD. Aqui, a gente vai pegar e a gente vai abrir esse arquivo como autômato inicial e nós vamos ler linha por linha do autômato. No caso, vamos fazer comparações para ver como vai ser começado cada linha. No caso, se a linha começar com o alfabeto, a gente vai utilizar uma atribuição em relação aqui a uma variável, no caso, valores alfabeto, e nós vamos passar uma lista para ele. No caso, essa lista vai ser toda a nossa linha, ela vai ser retirada os espaços do começo e do fim, com a função strip, e nós vamos dividi-la com o parâmetro em relação à vírgula. Quando ela estiver toda divididazinha, no caso isso aqui vai ser um atributo, o inicial, o 0, aqui vai ser o 1, e o 2, e assim por diante. A gente vai pegar e a gente vai utilizar a parte de parting de Python, que a gente vai pegar a partir do segundo elemento e seguir em frente em relação à nossa lista, e assim que ela vai ser atribuída. No caso, aqui, essa parte aqui não vai ser atribuída apenas os valores depois da primeira vírgula. No caso aqui, A, B, C, D, F, aqui em relação ao A, e assim por diante. Essa lógica vai ser implementada em todas as condicionais em relação a essa comparação. No caso, em relação aos estados, inicial, os finais e a transição. Aqui, a gente vai utilizar um método append para mandar os valores da transição, no caso, em relação à transição para o atributo de transições do nosso código. E aqui, a gente vai passar tudo para as listas, no caso do nossos atributos do código. Utilizando as variáveis daqui de cima, do alfabeto, em relação ao valor do estado, inicial e o final. Logo em seguida, a gente vai pegar e criar o nosso dicionário. Aqui, a gente vai criar vários dicionários vazios, no caso, para cada estado que a gente tiver. No caso, cada estado que a gente tiver vazio, a gente não vai ser associado em relação a isso. E aqui, em relação, a gente vai colocar um for loop, no caso a gente vai ter o estado de origem, o estado de destino e o símbolo colocados em relação a nessa ordem na nossa variável self-transições. No caso que vai ser o nosso arrayzinho colocado lá no final com todas as nossas atribuições. Aqui a gente vai testar uma condicional de cada interação para ver se as transições dos estados em relação à origem vai ser maior ou igual ao tamanho do alfabeto. Porque caso for, infelizmente vai ser um autômato inválido e a gente vai utilizá-lo, transformar o autômato como falso. No caso aqui a gente vai atribuir o valor falso na nossa atribuição lá em cima. E por fim, nós vamos atribuir em relação ao estado de origem e ao símbolo cada estado em relação ao nosso dicionário. Depois que eu chamo o método lerTexto, eu vou chamar o método para verificar se o meu autômato é válido ou não. Aqui o meu método que verifica se o meu autômato é válido ou não. Eu vejo se ele não começou com... Se ele não tem mais transições que a quantidade de símbolos do meu alfabeto. Depois eu verifico se ele tem mais do que um estado inicial, né? Se ele tiver mais que um estado inicial, ele não é um AFD, então retorna falso também. E por último, essa parte aqui vai verificar se eu tenho um símbolo se eu tenho uma transição para cada símbolo no meu estado. Então, se eu tiver, por exemplo, se tiver faltando uma transição aqui, né, no estado, ele vai retornar, né, não é válido, né? Tem que ter todas as transições, né, no caso. Então, essa parte do código vai fazer isso, né, é um for, onde eu vejo se o símbolo está na parte das transições da minha variável transições de estado, que é um dicionário dentro de um dicionário, né? Se tiver, ele retorna false. Tá, depois disso,
dessa parte, eu vou ver a minha parte principal, que é o meu autômato minimizado, né? O método minimizado, que eu vou explicar depois. Essa parte, basicamente, eu só escrevo na tela todos os meus... Todas as informações do meu autômato minimizado aqui, né? As transições dele e tal. E depois disso, eu vou jogar aqui o meu input, né? Que eu pergunto pro meu programa se eu quero que ele desenhe o inicial ou a versão minimizada, né? Daí eu chamo duas funções que estão no autômato final aqui. Esse autômato final, ele basicamente tem dois métodos estáticos, tá? Que eu vou usar para desenhar o meu diagrama. Como que eu desenho o meu diagrama? Eu basicamente pego esse arquivo aqui, que é um arquivo de uma extensão do PyCharm, tá? Que eu instalei. Essa extensão se chama pum.pum, que eu basicamente desenho os meus diagramas, né? Aí, para poder desenhar, né, eu basicamente estou abrindo esse arquivo aqui e eu vou escrever nesse arquivo, né? Então, para eu conseguir desenhar o autômato que eu quero, eu abro o meu arquivo e eu escrevo isso aqui, né? Então, tudo que está aqui, eu escrevi usando o meu método aqui, né? Então, eu começo abrindo o arquivo, eu escrevo a parte inicial, que é a sintaxe desse plugin, né? E depois disso, eu coloco o meu autômato inicial aqui, que sempre vai ser 1, então eu já coloco 0 aqui. Depois eu escrevo todas as transições que existem desse meu autômato, tá? Eu faço isso usando dois fores, que é para eu poder percorrer o meu dicionário que está dentro de um dicionário, né? Ele percorre o meu dicionário, transições de estado, e ele vai atribuindo aqui, né? Colocando estado origem, estado destino e símbolo, né? Que seria o estado origem, o símbolo e quer dizer, o estado final e o símbolo, né? O que ele faz aqui. E depois disso eu atribuo os estados finais e eu termino escrevendo o programa, né? Então, eu estou escrevendo várias vezes o meu programa e toda vez que eu rodo ele, né, ele vai escrever. E a parte de baixo, né, que eu desenho o autômato inicial é idêntico à versão de cima, só muda os parâmetros que eu recebo e o loop das transições existentes. E é basicamente assim que funciona o código principal. Certo, agora eu vou explicar bem resumidamente como funciona a função minimizar autômato, porque eu não tenho muito tempo, né? Basicamente, o método minimizar autômato, eu vou começar iniciando a minha tabela, né? Porque o método de MiRuNeRoad, ele começa com... Ele cria uma tabela, né? Então eu crio uma tabela com a quantidade de estados que eu defini no meu autômato. Depois eu marco a tabela com todos os pares, eu divido os pares e marco ela aqui na tabela, né? Pode ver que está marcando. Que corresponde ao primeiro e o segundo passo de MiRuNeRoad. E depois que eu marquei os pares, né? Que são os pares final e não final, eu imprimo na tela. E eu vou atualizar a tabela usando o passo 3 do MiRuNeRoad, que é basicamente eu verifico as transições dele. E se a transição estiver de acordo, eu vou marcando, né? Aqui eu tenho meu while, né? Que eu vou fazendo isso até que não tenha mais nenhum valor zero para poder fazer, né? Eu faço isso com todos os zeros, né? Os que eu não marquei ainda. E eu testo a transição, né? E se as transições estiverem levando para um que foi marcado, daí eu vou e marco, né? Esses dois fores aqui é para eu poder percorrer os dois pares, né? Porque é um par, então eu preciso de dois fores. E esse for aqui é para eu ir percorrendo as transições com os símbolos, certo? Eu imprimo a tela de novo. Aqui eu vou agrupar os estados equivalentes, que eu descobri seguindo os outros passos, que eles são equivalentes, então eu posso agrupar eles. Aqui eu vou criar um novo autômato minimizado, que eu basicamente estou chamando o objeto, né, o autômato aqui. E aqui depois eu defino o novo conjunto de estados, que são os minimizados, né, A, B, C, D, E. E aqui eu adiciono os estados que não foram agrupados, que no caso foram os que não foi possível minimizar. Então, no nosso exemplo, o estado F, né? Depois disso, eu vou definir as novas transições do meu estado minimizado, que são essas aqui, né? As transições minimizadas. E depois que eu faço isso,
eu adiciono por final as transições do meu estado não agrupado. No caso, no nosso exemplo F, tá vendo aqui, ó, eu adiciono as transições, né? E depois de tudo isso, eu minimizo, né, o autômato e retorno ele minimizado, onde eu posso chamar ele aqui.